Vamos falar sobre Raya 4. Olá, eu sou Bruno Fai, eu tô aqui para falar com vocês um pouquinho sobre mais um dos filmes que está concorrendo aqui na mostra competitiva do Festival de Gramado, 47ª edição do Festival de Cinema de Gramado, o filme Raya 4. Esse é o primeiro longa do diretor Emiliano Cunha, que já é velho conhecido aqui de Gramado, já ganhou vários prêmios, participou várias vezes com curtas-metragens aqui. Ele é uma figura bem conhecida, bem fácil aqui em Gramado, o pessoal adora ele e estava uma grande expectativa em relação a esse primeiro longa. A história, né? Vamos fazer um resumo básico da história. Ele conta, ele segue, na verdade, a vida, né? Um período da vida da jovem Amanda, personagem da Brígia Moni. Ela é uma jovem nadadora profissional que está passando por um período bem complicado. Ela tem ali em torno de uns 13 anos e ela tem toda a questão da pressão, tanto familiar como pressão do treinador, pressão dos amigos, dos parceiros e tudo mais. E misturado com tudo isso ainda tem a questão da maturação sexual e a maturação de vida dela. Afinal de contas, ela está naquela fase de transição da menina para a mulher. Então ela começa também a ter alguns sentimentos, ela começa a ter a questão dos sentimentos em relação aos garotos, as relações sentimentos em relação às garotas também, né? Como é que ela se sente, se ela se sente ameaçada, se ela sente admiração. E essa relação de admiração e de uma rivalidade fica muito mais concentrada na personagem a personagem Priscila, que é da Kathleen Guadagnini. Guadagnini, consegui falar seu sobrenome. A Kathleen Guadagnini, que é uma jovem também bem competitiva, que está ali tentando se impor de certa forma, mas elas continuam tentando manter essa relação de proximidade, de companheirismo, mas é um pouco difícil, afinal de contas, né? Você está chegando naquele ponto em que você se olha para o lado ali e tenta encontrar um espelho ou tenta se projetar em outra pessoa. E para completar, né, a Amanda é uma personagem bem tímida. Ela é uma garota que tem uma timidez muito grande, então a gente quase não consegue identificar o que está passando na cabeça dela. Muitas vezes fica tudo muito nebuloso sobre o que está rolando naquele lugar. Bom, eu vou tentar não entrar em spoilers na história, mas vamos tentar discutir um pouquinho sobre o que esse filme fala. Ele, no caso, ele é um drama psicológico, né? Como você pode, pelo que eu já contei para vocês. Dá para ter uma noção de que muito é trabalhado em cima dos problemas que a Amanda está passando ou da forma como ela tenta reagir a esses problemas. A gente tem aí, paralelo a isso, né? Tem essa questão não apenas do psicológico, mas a questão do físico. São questões assim muito caras, inclusive para o próprio diretor, o Emiliano Cunha. Ele tem experiência já nessa área, ele nadou por 12 anos, né? Entre os 8 e 20 anos da vida dele. Então é um universo que ele conhece muito bem. E ele fala, né, sobre a importância, sobre essa questão das diferenças, tanto para os meninos como para as meninas, das cobranças necessárias. Enquanto os meninos não existem tantas cobranças, as meninas têm esse momento de quebra, né? Que elas deixam de ser meninas e passam a ser mulheres. Então o corpo modifica-se de forma que pode ser tanto positiva como negativa. Então isso é uma pressão muito forte, é uma questão, não é só uma questão feminina por si só, mas é uma questão que também incute e influi na questão do trabalho dela, na questão social dela. Pensando nesses aspectos, a gente ainda tem também outro ponto muito importante. O próprio Emiliano fala que ele procura não dar respostas prontas para o que vai acontecer, para o que é discutido ali, e a gente fica muito num universo meio nebuloso muitas vezes. A Brígia trabalha, né, mais com olhares, ela não fala muito, ela fica muito mais reticente, ela fica muito mais retida, como se ela tivesse sempre essa timidez, na verdade, parece às vezes um pouco de distanciamento em relação ao que está acontecendo ao redor dela. Ela observa muito mais as coisas do que efetivamente age em cima do que está acontecendo. E quando ela age, a gente às vezes nem espera que aquela ação vá acontecer. É algo assim que nos surpreende, mas também que às vezes é um pouco confuso. A gente pode pensar nesse ponto a importância dele estar usando um elenco de atores, né, principalmente os jovens atores, que não são atores. Isso é algo que pode trabalhar a favor ou contra um diretor. No caso aqui, a gente percebe a limitação, né, dos atores não atores. Eles se esforçam bastante. A Brígia tem um peso muito forte, porque é um personagem que já é um personagem enorme para uma atriz experimentada, às vezes assim, até para atrizes adultas. Imagina para uma atriz jovem e que ainda está no seu primeiro trabalho. Foi uma função
bem pesada para ela. Ela pegou logo de cara um personagem incrivelmente complexo, que muito exigente. Ela consegue ainda fazer, apesar de toda essa dificuldade, ela ainda consegue apresentar um trabalho bem honesto. Brígia, continua que você tem futuro, mas ainda assim, pela forma como a história caminha, às vezes a gente se perde um pouco, a gente não consegue estar sempre junta com a personagem. Ela exige muitas nuances, que essas nuances às vezes não ficam muito bem desenhadas, não ficam tão presentes. Isso, logicamente, tem, como eu falei, a questão dela ser uma não atriz. O mesmo vale, inclusive, para a Kathleen também, que é outra personagem importante, tem uma personagem muito importante, que aparece com uma certa frequência, mas como ela não aparece com tanta frequência quanto a Brígia, não fica tão evidente isso. Ela até consegue responder com muito mais facilidade nas cenas em que ela consegue estar mais presente em cena. Às vezes a gente se perde um pouco com a Brígia, não fica tão claro que ela está ali naquele momento. Todos eles tiveram uma espécie de trabalho conjunto para a construção dos personagens, ficaram meses lá de treinamento, porque não é fácil, ninguém nasce ator, a gente tem que se desenvolver sim, e o trabalho deles consegue chegar numa conclusão. Essa conclusão não é tão... poderia ser melhor, né? Talvez existe uma série de questões aí que a gente tem que levantar que podem ter influído para que o filme não seja assim tão redondo. Um ponto, por exemplo, é o primeiro longa do Emiliano. Ele é um cara que já é bem conhecido pelos seus curtas-metragens, curtas muito bons, que sempre tiveram uma boa resposta, mas às vezes quando você sai da estrutura de um curta-metragem para um longa-metragem, uma história que cabia em 10 minutos, você tem que esticar por 1h30, 100 minutos, por exemplo, às vezes é um grande desafio, é um primeiro grande desafio. Ele foi muito inteligente em trabalhar com um assunto que é para ele muito fácil. Tanto é que um dos grandes pontos positivos do filme é o trabalho do design de som e o trabalho especialmente do design de som dentro da água. O trabalho que ele faz ali naquele ambiente das piscinas, o trabalho de luz, o trabalho de corte, toda a fotografia feita na parte da água é muito bem pensada, muito bem estruturada. A gente tem, quando eu falo de design de som, a gente pensa muito, né, que quando a gente vai para debaixo d'água não tem som. Muito pelo contrário, a gente tem um outro tipo de som, uma espécie de ultrassom que é muito diferente, já é diferente para a gente ouvir, imagina para captar algo assim. Como ele viveu esse universo de entrar e sair da água, do ultrassom e sair para fora da água também, a forma como ele faz essa construção sonora é incrivelmente orgânica. A captação é muito bem feita, a forma como ele vai transitando da entrada do que está debaixo para o que está em cima da água, os momentos em que os personagens estão embaixo d'água, que tem aquela sensação quase uterina, né? Como se estivesse dentro de um útero, você tem aqueles sons mais abafados, você tem uma imagem que trabalha muito com uma coisa meio onírica, meio espaçada. Ele é muito, muito inteligente na utilização desse movimento. Tanto é que os cartazes são todos dentro d'água, né? A história acontece dentro d'água. Isso como eu falei, é o ponto positivo, mas aí também no ponto negativo, quando a história sai de dentro d'água, ela começa a ir para o universo mais externo, ela começa a perder força. A gente percebe que existe essa quebra da questão familiar com a personagem da Amanda. Ela tem uma relação um pouco fria, um pouco distante com os pais e os pais com ela. Isso fica bem evidente, às vezes fica até um pouco incômodo em certos pontos, e a gente fica meio assim, poderia ter mais ali precisaria ter o contato humano ou o não contato humano, precisaria ficar um pouco mais presente e não fica. O mesmo acontece com outros momentos de relações, como a relação da personagem da Amanda com a amiga dela que visita ela de vez em quando. Ela tem algumas relações meio estranhas com essa menina, que a gente não sabe se ela está fazendo testes ou testando essa relação com ela. Momentos que ela está desconectada, que elas estão muito juntas brincando, momentos que mostram ela com um momento mais infantil, depois mais adulto. Às vezes parece que ela está sendo até meio agressiva ou testando os limites dessa amiga dela lá. Então, tudo isso fica um pouco confuso. Faz parte do que o próprio diretor quer criar. Ele mesmo falou, né, que prefere não dar respostas prontas. No entanto, quando você esconde demais, especialmente quando você tem personagens ou até mesmo, vamos dizer assim, atores que ainda não têm todas as ferramentas para poder dar esse subtexto, isso pode ser perdido. E, infelizmente, em muitos momentos isso acaba se perdendo na história. Ainda assim, o filme trabalha com alguns elementos interessantes. Além do psicológico, tem elementos de terror até, não vou dizer gráficos, porque o próprio diretor ele parece ter tido um cuidado muito grande em não ser
tão evidente, mas tem também a questão não apenas da água, mas a questão sanguínea, que fica muito mais presente na segunda parte da história, quando ela entra naquela questão como eu falei, da maturação sexual dela, quando ela tem a sua primeira menstruação, quando tudo vai acontecendo, muitas coisas ali vão misturando-se em questões que vão remetendo à questão de uma certa loucura, uma loucura feminina, uma folie, vamos dizer assim. E isso, às vezes, esse é um assunto espinhoso e um tanto perigoso para se tratar. Já é bem difícil tratar ele é um filme, é um tipo de assunto que o cinema já tenta tratar há vários anos. A gente tem alguns casos aí, como, por exemplo, As Virgens Suicidas, a Garota Interrompida, que já lidaram com esses assuntos, que colocaram essas questões sobre como a questão feminina é vista pelo olhar de um homem, ou visto pelos dos homens, entra muito numa questão de loucura, quando, na verdade, é uma questão, às vezes, até só biológica. E aqui a gente também tem um pouco desse flerte em certos momentos. Eu já tinha falado também sobre a questão da rivalidade, dessa rivalidade e amizade, que remete também muito a outro filme, o Cisne Negro trabalha muito com isso, a questão da perfeição. Só que ali a gente tem um outro ambiente que dá para ter paralelos entre as duas coisas. Só que no final as coisas meio que andam para outro caminho, e até por tratar com jovens, né, com crianças, né, e não mulheres adultas, o diretor e o texto, né, tenta ser um pouco mais complacivo, ele tenta ser um pouco mais... ele tenta pensar assim, olha, são jovens, não vamos ser tão avançados assim. Por um lado, isso torna a história, né, e o filme muito mais fácil para ser assistido e apreciado, por exemplo, em família. Você consegue trabalhar sobre assuntos como esses com crianças, falar sobre as questões de sexualidade, tá namorando, já teve, né, alguma coisa, aconteceu isso, aquilo outro, etc. Dá para você conversar assuntos bacanas a partir desse filme. No entanto, se você vai como adulto esperando um filme que vai te impactar, aí talvez você se fique um pouco decepcionado. O filme, ele parece que ele se segura um pouco. A gente até conversou um pouco sobre isso, tanto com as meninas, com as atrizes, quanto com o diretor, sobre o quanto ele pensou ali que ele poderia pesar ou não. Ali dá algumas sugestões de questões sexuais voltadas para a homossexualidade, uma possível homossexualidade da menina, né? Talvez ser lésbica ou não. Tem a questão dos flertes. A gente tem ali, mas é tudo muito mais sugerido do que efetivamente mostrado. Isso torna, como eu falei, o filme muito mais palatável para uma população, para um público geral. No entanto, ele também deixa a gente, às vezes, um pouco aguardando alguma coisa a mais para acontecer. É um filme positivo, ele tem vários pontos legais, como eu falei, os atores, as atrizes, né, principalmente, elas fazem um trabalho bem honesto, elas, né, precisam amadurecer bastante o trabalho delas, mas pelo trabalho que elas já apresentaram aqui, elas já mostraram ter bastante futuro, então vão firme. Para o filme eu dou uma nota 7. Acredito que ele vale muito a pena assistir, especialmente pela questão de imagem e de som, porque te remete a um universo esteticamente, e a estética e a lógica sonora é incrível do filme. Eu acho que ele merece. Seria ótimo se essa estética fosse contínua no filme inteiro, ainda que seja só na parte da água, que é a parte, como eu falei, o elemento conhecido do diretor. Já vale bastante, já vale ingresso para você poder assistir e se ambientar. Eu sou Bruno Fai, estou aqui passando as críticas dos filmes que a gente está assistindo aqui até o dia 24, então acompanha a gente aqui na 47ª edição do Festival de Cinema de Gramado, sempre aqui no Cinepop. Valeu, gente, até a próxima.